Então, vamos começar. Boa noite novamente para todo mundo. Eu queria muito agradecer todos vocês aqui, todos os que chegarem depois, e principalmente a professora Abigail. Professora, muito obrigada de coração por oferecer para a gente esses encontros gratuitos, online, que todo mundo pode assistir. A gente tem muito para aprender com a senhora. Obrigada, eu que agradeço. Então, ó, nós já temos 31 pessoas. A senhora pode começar à vontade e se qualquer problema aqui eu vou respondendo para as pessoas. Então, fique à vontade se quiser perguntar alguma coisa para mim, se quiser saber sobre o tempo, e as perguntas depois mais para frente eu já te aviso. Bem, posso começar então? Pode. Bom, boa noite para todos. Muito obrigada pelo interesse. E o que eu faço de coração. Vou contar um pouquinho da minha história, só para vocês saberem, de repente, por que eu estou hoje com esse projeto. Eu sou filha de violinista e neta de flautista, e frequentava os ensaios da orquestra que meu pai tocava, então eu tenho, assim, muita vivência de música em grupo. Também tocava piano com meu pai desde menina, né? Ele era violinista e eu tocava. Então, desculpa que eu vou tossir bastante. Não tem culpa, a gripe me pegou. Mas, então, o que eu preciso falar, em primeiro lugar, antes de entrar no tema principal, que o nosso tema principal hoje é este. Dá para ver? Sim. Eu enviei também por e-mail para as pessoas, para elas terem o conteúdo nosso. Certo. Então, antes de falar sobre aulas de piano em grupo, é necessário que eu fale, então, contando um pouquinho da minha história. Eu tive o conservatório que eu montei juntamente com meu pai em São Paulo, em 1956. Nós começamos em 55. 54 me formei em piano, 55 abrimos um conservatório, que durou enquanto não veio a lei que destituiu os conservatórios de darem diploma de professor. Então, a minha vida foi, assim, muito ligada também a aulas. Da família do meu pai, tanto do meu pai quanto da minha mãe, quase todos eram professores. Então, associando, acho, né, a minha carreira de pianista ou de professora de piano, que naquele tempo a gente recebia do conservatório o diploma de professor do instrumento que havia estudado. 9 anos de curso, e a gente saía com o diploma de professor, registrado pelo MEC. Professor de piano, não professor de escola regular. Aí teria que fazer um ensino à parte. Existia também naquela época. Não era faculdade, mas existia. Então, a minha vivência com música em grupo foi desde sempre. E também a minha vivência como professora. Eu, muitas vezes, reunia alunos para tocar. Quando tinha conservatório, a gente tinha outros instrumentos, então a gente também fazia música de conjunto. Mas, e também mais tarde, quando veio a moda do acordeon, que eu também me formei em acordeon, porque estava tão na moda, e também eu fiz aqui em Curitiba, até porque isso tudo que eu estava contando era São Paulo, né? Que eu me formei, tive conservatório em São Paulo quase 30 anos. Aqui em Curitiba também, na época do acordeon, eu fiz orquestra de acordeon com 10 acordeonistas. Foi na moda da época do teclado. Desculpa, mas eu tomei as 11 hoje. Mas eu não quis cancelar, preferi encarar com a gripe, mas não quis cancelar o nosso encontro, né? Então, agora comecei, depois que veio a moda do teclado, aí eu comecei a entrar na música popular, porque nos conservatórios de música daquela época, tradicionais, ou até hoje, alguns conservatórios tradicionais, não permitem ensinar música popular. E quando veio a moda do teclado, eu comecei a me engrenar na música popular. E assim fui pesquisando, praticando e etc. Isso também já decorreram vários anos. Hoje eu sou professora de um conservatório de música popular, aqui em Curitiba, né?
Mas essa parte de construção musical, essa parte de organização, foi uma coisa que também aconteceu sempre na minha vida. Como dona de conservatório, nós tínhamos aquele programa, que era um programa, deve ser até hoje, né? Nacional, em todo o Brasil, era o Zerme, era o Bach, Ana Madalena, Schumann, e etc. Né? E aí vai. E, então, nunca me desviei da parte do erudito, não troquei uma coisa por outra. E nos anos 70, eu tinha ainda o conservatório, veio dos Estados Unidos o Sister Mary Verhallen, que era representante do Pace, o Robert Pace, da Universidade Columbia de Nova York, trazer ao Brasil um método de ensino revolucionário, que era o ensino de piano em grupo. O nome era o ensino contemporâneo de piano em grupo. Esse ensino também era direcionado mais ao erudito. Nos livros, no material, se tinha alguma coisa, tinha mais voltada ao jazz, porque um método americano, né? E eu amei aquilo, porque o que eu queria era entender de música, e não só transmitindo aquilo que a gente fazia, ler as notas, contar tempo e tocar. Então, eu parti com todas as minhas forças para aplicar esse método, que era um método que não era só tocar, era entender do que estava fazendo. E assim foi. Assim comecei a aplicar. Então, eu sou a primeira professora no Brasil a lecionar piano em grupo, com a nomeação, em 75, uma carta me nomeando representante do Pace no Brasil. Então, eu comecei a dar aula de piano em grupo e até hoje fui desenvolvendo. À medida que o tempo foi passando e as experiências e a música, de um modo geral, não tinha mais classificação erudita, popular, então esse método ensina a música como um todo. 4 sessões que nós vamos fazer vai ser pouco, mas é melhor o pouco do que nada, porque até agora eu tenho dado cursos de capacitação, aqui, por exemplo, na Redondeza de Curitiba, São Paulo e alguns outros locais, depois também em Goiânia, Salvador, eu crio um grupo, aliás, a entidade cria um grupo e eu vou lá dar um curso intensivo para professores. E esses professores continuam se comunicando comigo, porque como é um método vivo, nada está pronto, né? Isso ainda é uma coisa do método de Piaget, que é o que a gente segue, que é o construtivismo, como tem na capa deste livro, a espiral. Essa espiral significa o método construtivista de Jean Piaget. Né? Ele diz, nada está pronto. E no nosso trabalho, nada está pronto. Então, a gente está constantemente criando, constantemente renovando o material, a maneira de transmitir a aula, e assim por diante. Então, entrando agora realmente no sistema de ensino. No método tradicional, que ainda eu acho que é a maioria, né, eu gostaria inclusive de conhecer outros sistemas de ensino, tenho me comunicado com pessoas assim de todo o Brasil, até fora do Brasil. Meu método tem uma pessoa que tem uma escola de música na Espanha, esqueci o nome agora da cidade, não é Sevilha, não. É uma outra cidade muito importante. E ele adota meu método lá na escola dele, tem uns 200 e tantos alunos, né, lá. Nos Estados Unidos também, há pouco tempo eu fiz uma oficina de improvisação, e uma pessoa disse assim, eu conheço, a minha amiga está lecionando piano lá nos Estados Unidos, está usando seu método. Então, essas coisas são muito gratificantes, né? Então, o que eu vou falar um pouquinho antes de falar sobre o piano em grupo, sobre o método. Então, eu fiz este... Esse não dá para tirar dali. Dá para ver? Não, não dá. Não dá. Não dá. Deu? Este? Está um pouco longe, mas se a senhora lê o que está escrito, a gente entende. É só os títulos. Certo. Tá? Então, no nosso sistema de ensino, nós temos esse lema, não sei como chamaria, né, o caminho, tá?
do roteiro do que a gente precisa fazer, né? Eu fico assim pensando como é que uma pessoa que vai ensinar piano começa o ensino. Eu tenho pesquisado com muitas pessoas, né? Eu dou aula no conservatório, tem mais de 1000 alunos, e eu fico perguntando às vezes para a pessoa, mas o que você está aprendendo? Ou uma professora, o que você ensina para o aluno na primeira aula? E as respostas são as mais variadas, né? Mas, até agora, eu acho que nenhuma me satisfez. Então, eu vou mostrar para vocês, quem sabe nós reunimos aí uma força para unificar, né, um ensino organizado, porque desde que o Ministério da Educação ou da Cultura de Brasília decretou a lei que os conservatórios não eram mais escolas oficializadas, até hoje cada um faz do jeito que pode. Não é nem do jeito que quer, do jeito que pode, né? Então, a nossa intenção maior é que a pessoa tenha material, tenha conteúdo, tenha um programa de ensino, que é o que a gente tem aqui. Essa apostila é programa para o professor, que depois nós vamos conversar sobre isso. Então, o nosso lema é esse. O que ensinar? Primeiro, o que ensinar? Deu para ler? O que ensinar? Agora sim. Então, o aluno chega para ter a primeira aula. O que você vai ensinar? Eu até gostaria de fazer um diálogo sobre isso, sabe? Em vez de ficar dizendo, né? Mas o que ensinar? Nesse processo de ensino, além de dar aula em grupo, ser uma aula muito ativa, muito agradável, né? Você precisa ter um programa. O que eu vou ensinar, né? E então nós temos, né, nesse programa que está aqui escrito já, né? Nós temos o roteiro de cada aula para o professor. Tem bastante material para o professor. Isso eu acho que todo mundo vai ficar bem contente de saber, né? Então, o que ensinar? Tem que ter um programa de ensino. Toda escola tem um programa de ensino. Toda série. Primeira série, segunda série, tem um programa de ensino. O piano tem que ter também. Tem que ter um programa e tem que ter um material estruturado, dividido isso para primeiro nível, isso para segundo, para que a coisa caminhe de uma forma organizada. E ao apresentar a primeira aula, o aluno vai entrar vai ter um conhecimento muito amplo. Não que ele vai aprender tudo, mas vai ter um conhecimento. Como o método é construtivista, cada volta, o aluno vai somando conhecimento. Esse é o desenho da espiral. Ele começa na primeira volta, e cada volta que ele vai seguindo, ele vai somando conhecimento. Então, na primeira aula, ele vai aprender, vou falar rapidamente, numa outra oportunidade, quem sabe eu posso fazer a primeira aula inteirinha, né, para todo mundo ver. Na primeira aula, se a aula é individual ou não, o assunto é o mesmo, o exercício é o mesmo, né? A aula em grupo também, antes que eu me esqueça, aliás, está no gráfico, se não me engano, está no gráfico que essa aula pode ser feita de 2 a 5 alunos, mas que nós temos problemas, não está tudo assim resolvido, maravilhoso, porque aula em grupo não é fácil também, né? Tem que ter um espaço, tem que ter instrumentos, então não é necessário, não é importante que seja um grupo de 5, né? Pode começar com 2, pode ser até o aluno e o professor, mas o professor já participa como um segundo piano, né? Muito bem, então o conteúdo musical de uma partitura já é feito na primeira aula. O conteúdo, os elementos, né? O aluno vai começar na exploração de todas as teclas do piano, ele não vai começar a saber onde é o dó e fazer dó, ré, mi, fá, sol, né? E aí eu já estou entrando agora um pouco na própria aula em piano em grupo, né? Se forem 2 alunos, né? Vão trabalhar achando, por exemplo, rapidamente todos os mi,
do teclado, todos os dó, depois com a mão no pentacorde que nós usamos, que é a primeira coisa que o aluno abre no livro, na primeira aula, mas depois, primeiro, a consciência, né, do teclado, da localização das notas, o treino das mãos, a posição, essas coisas todas, né? Aí depois, então, ele vai começar o pentacorde. Aí, ao ir para a primeira página, que é a lição, ele vai aprender harmonia, desde a primeira aula, claro que não vai aprender, né? Você não vai falar, isso aqui é uma tríade, não é assim. Né? Mas, enfim, por isso que tem tudo bem especificado quando, né, qual é a hora de ensinar. Então, o que ensinar? O que eu vou ensinar para esse aluno? Na primeira aula, todas as aulas, inclusive, de duração de 1 hora, são pequenas. Isso é geral, eu tenho lá no conservatório que eu dou aula, tenho lutado para fazer uma aula mais longa, mas é muito difícil lidar com, né, com umas coisas que não é da gente. Então, a aula sempre é pequena, sempre deixa um gosto de quero mais. Ah, professora, já terminou? Nossa! Eu digo assim que o meu relógio tá com defeito, eu vou trocar, ele anda muito depressa. Né? E aí, então, a aula é muito divertida, felizmente. Aí, depois de o que ensinar, como ensinar? Como você vai lidar com aquele assunto? Para isso, a gente precisa ter um roteiro e um programa organizado, né? Não só um programa do semestre ou do ano, mas um programa de cada aula, que assim nós fizemos no nosso positivo. Então, e também assim, nós partimos da prática para a teoria. Né? Eu não digo para o aluno, olha, a pauta tem 5 linhas, as linhas são paralelas. Ah, não, isso não vai gravar. Eu trabalho muito com pessoas especializadas em neurociência. Né? O que o cérebro está fazendo para você nessa hora? O que você precisa focalizar para que o cérebro grave aquilo que você está fazendo? E assim por diante. Então, como ensinar é uma coisa muito importante. Qual é a didática? Qual é a ordem do programa? Então, como ensinar? E quando? Quando é que eu vou passar isso aqui, assim, para o aluno? No nosso outro encontro, uma pessoa fez uma pergunta, quando é que eu usava pedal? E hoje eu vou responder para ela. Eu tenho um exercício no livro de técnica, né? Porque os meus livros eu esqueci até de apresentar, mas eu vou apresentando no decorrer. Exercício de arpejos. E daí, o aluno pode ser criança, eu não faço distinção. O programa é o mesmo, tanto para adulto, como às vezes até o adulto é mais difícil. Criança é mais fácil. Então, eu faço um arpejo. E daí, eu já ponho pedal. O aluno não sabe nem ler a nota, às vezes. Mas ele toca lindamente. E assim vai explorando tríades, vai conhecendo a teoria na prática. E aí também pode usar pedal. É nesse momento que eu uso, que eu apresento ao aluno o pedal. Não é na hora que tem escrito embaixo aqui é pedal, que isso aqui não funciona. Se o aluno não sente o que o pedal está fazendo, não adianta. Que tenha marcado onde põe, onde